E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Pausa para Anatomia. E hoje nós estamos aqui no nosso Anato Podcast, né? Eu sou o Jean, estamos aqui com o Adriano, a Juliana e nossa querida amiga Lívia Clemente, amiga aí de longa data, né, Lívia? Vamos lá. Tudo bem? Tudo bom. Nossa convidada especial de hoje. Mais que especial, né? Gente, estou me sentindo. Vamos lá. A gente conhece ela como Glória Pires, né? Glória Pires. A atriz, é só olhar pra ela, a gente já Ela é percebe. super solicitada nas redes, né? Super mega solicitada. Agenda de sósia. lotada. Vida de sósia, né, gente? Sabe Sim, como sim, é? Essa vida de artista é complicada. Cansa. Bom, mas a Lívia, além de ser nossa amiga, né? Ela é formada em Biologia, né? Pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, né? Da Vulgo TRI. Brejo Carioca de Minas Gerais. Exatamente. Né? Fez o mestrado em Fisiologia pela USP, né? Também fez o doutorado em Ciências pela USP. Né? E não contente com tudo isso, ela fez um segundo doutorado na Holanda. É isso Porque mesmo? todo mundo faz, né? Tinha que fazer dois, né? É, tem que Mas deixa eu fazer fazer uma dois. pergunta. Você fala holandês? Fala um pouquinho, Fala arranho, mesmo? né? A gente arranha, Não o passa necessário, fome, não passa fome. Mas se apresentou na língua? Já sei pedir uma cerveja, que é um clássico, a gente não pode ficar sem, né? Não, dá pra falar um pouquinho. Mas se apresentou na língua? Sim. Olha só, hein? Fez a defesa Você teve dela que fazer igual. duas, na verdade. Você apresentou em inglês e depois holandês, não foi Exatamente, isso? são duas partes de defesa, uma em português e uma em inglês e uma em holandês. Claro que teve a prévia em português, sofrendo na USP 5 horas, né, gente? Ou seja, coisa fácil. É Fácil, só simplicidades, nada demais. Mas então, Lívia, com tudo isso, né, que a gente conversou aqui, né, mestrado, doutorado, 2 doutorados, né, e aí a gente te chama do quê? Você é bióloga? Assim, eu sou neurocientista, né? É uma palavrinha aí meio difícil, mexe com o imaginário das pessoas, mas eu sou neurocientista. Mas neurocientista dá uma sensação de poder, né? É, E aí a gente pensa assim que um neurocientista é um médico. E no seu currículo, apesar de ser lindo maravilhoso, não tem medicina. Pois é, né, menina? E aí? Chocante essa informação, Opa! não é? Geralmente, quando a gente Opa! pensa em neurocientista, vem a imagem do médico, né, de um neurologista, alguma Sim. coisa desse tipo. Sem entrar na discussão de quem é doutor é só quem tem doutorado, mas Deixa vamos pra lá, mas vamos deixar ela em pequena miúda aqui. Neurocientista é qualquer profissional que tenha uma especialização na área de neurociências. Então a gente está falando desde a pessoa que trabalha com a comunicação entre os neurônios, está lá na histologia, ou a pessoa da anatomia que estuda como que uma patologia é desenvolvida, o que tem de diferente no indivíduo normal, no indivíduo doente, ao cara que faz a modelagem matemática. Como que essas redes neurais conversam, né? Como que a gente consegue prever o comportamento? Lembra lá daquela maquininha que lia com a Doc Alexa, por favor, acenda a luz? Ou qualquer outra inteligência artificial? Tudo isso está baseado na neurociência. A gente precisa de programação para isso. Ou seja, então, biologia, medicina... medicina, fisioterapia. Quer dizer, física, qualquer profissional da área da matemática. saúde pode ser um Matemática. neurocientista. Sim, um neurocientista pode ser. Qualquer pode pessoa. advir de qualquer curso da área da saúde e mesmo de exatas também. Sim, a gente para fazer os precisa. modelos, né, os matemáticos. Tem um programinha, Truques da Mente, você já viu? Que fala, né? É muito interessante aquilo. Aquilo é feito por neurocientistas, né? Sim. Pessoas que estudam. E tem a parte de comportamento também dentro da neurociência, né? A gente tem a previsão de comportamento de massa, por exemplo, comportamento de consumo. Tudo que a gente consome. Por que o nosso feed do Instagram, eu falei a rede social, o feed no nosso @ alguma coisa, ela mostra pra gente a propaganda do produto tal. Quantos segundos a gente passou ali? Tudo isso é estudado, tudo isso tem o que chama a atenção. Qual é a cor que chama a atenção? Por que o nosso cérebro é mais atento a informações em vermelho? Por que a gente precisa de azul como um tom mais sério? Tudo isso tem uma explicação e uma base neurocientífica. Ou seja, a neurociência ela não está apenas se dedicando à questão da saúde, mas tem toda uma questão mercadológica. Claro, o neuromarketing está aí para nos mostrar tudo isso. Neuromarketing. Exatamente. Isso que você falou é interessante, porque eu acho que todo mundo já passou por isso, né? De você, de repente, estar conversando sobre um determinado assunto, e aí quando você acessa a sua rede social, Parece uma como propaganda uma mágica lá. aparece propaganda Uma propaganda. exatamente. Isso aconteceu com a gente. Aconteceu hoje, Hoje. né? Inclusive hoje, né? Agora, puxando um pouquinho assim, né, para o nosso lado ainda, né, da saúde,
A gente, na verdade, eu conheci, assim, de conversar e fazer amizade, né, com a Lívia na universidade lecionando, né? Mas eu lembro exatamente do dia que a gente se conheceu, que uma bateu o olho na outra, eu já te vi. Sabe assim, a gente não tinha se falado, mas a gente já tinha se visto. E por quê, né? Nos corredores da USP, né? E aí, assim, eu brinco que a Lívia, ela é super popular, porque ela fez, assim, parcerias com vários laboratórios de tudo quanto é canto da USP, né? E aí, a minha pergunta para você é assim, então, ok, um aluno, né, então, de qualquer área, né, então, por exemplo, da saúde, qualquer área, pode ser um neurocientista, né, desde que ele vá para essa parte da especialização, né, da pós, por exemplo, mas ele precisa saber anatomia e histologia? Com certeza absoluta. A gente não consegue. Ok, vamos lá. Eu preciso puxar a sardinha para o meu lado. O cérebro é o Big Boss, ele que comanda tudo, ele comanda o nosso corpo inteiro, o nosso metabolismo energético, todas as nossas funções vitais. Só que para a gente entender as nossas funções vitais e como acontece qualquer controle, a gente tem que saber o que é uma célula, um músculo, né, Andrés? O que é um músculo? Como que chega lá uma inervação? Pera, mas tem neurônio no músculo? Como que o cérebro manda informação? Como se dá essa interação? Como que tem essa interação? Sim, O que acontece por trás? Então, para a gente entender qualquer coisa dentro de neuro, a gente tem que conhecer anatomia, a gente tem que conhecer fisiologia, embriologia, tentar entender qual que é a origem. Tem sentido, né? Isso aqui Os virou... folhetos, né, que folhetos, que virou... Por que é um ventrículo? Por que a gente precisa ter... Né? Por que o cérebro é mais protegido? Qual que é os ossos que tem em torno? Como que o cérebro do neném passa na hora do parto? A nossa cabeça está do mesmo tamanho sempre. São várias coisas que a gente tem que aprender e dentro da anatomia, da histologia, embriologia, é o que dá base para a gente entender. E aí, né, Drissa, que gosta do neurônio, desenha um muito bonito na lousa, que já vi. Ah, pois é. É verdade, o neurônio eu tenho orgulho. O meu não é aquela bolinha roxinha que geralmente, né, nas primeiras aulas de histologia, né, o que é isso? Mas é bacana, é bacana. Então, assim, você tem que ter toda essa base, né, de anatomia, histologia e fisiologia para poder... Se eu soubesse que era tão importante, eu teria estudado desde o primeiro semestre de faculdade, que é uma coisa que a gente não dá valor. Ponto importante. E é super importante. Gente, vamos lá. Você estuda anatomia no primeiro semestre, certo? A maioria dos cursos de saúde, primeiro semestre, faz anatomia e fisiologia. Ah, matéria de primeiro semestre não deve ser importante. Vai lá na clínica entender como que o fármaco age. Vai lá fazer uma anestesia, saber qual que é o local preciso que você pode fazer. Ou você, fisioterapeuta, vai fazer aquela recuperação, aquela regeneração do exercício, mas qual que é o músculo que você está mexendo? Qual que é o nervo que você tem que recuperar? Tipo de Então, fibra, né? Qual é o tipo de fibra? Então a gente tem que ter essa base muito bem estabelecida, senão o que vem depois se torna muito mais difícil. Mas é o que eu sempre falo assim para os meus alunos, né? A anatomia, a histologia, a fisiologia são disciplinas básicas, mas não são básicas de porque é muito fácil, né? É porque elas vão dar a base para você compreender todo o restante. Sim. E aí o legal é a gente fazer o aluno do primeiro semestre já ter essa maturidade, né? O que eu acho que é o desafio nosso. Sim. Porque eles acham que matéria de primeiro semestre não são disciplinas específicas, então, sabe, não vou usar isso depois. E começa com essas matérias porque elas são as mais fáceis, né? Geralmente a ideia eles pensam eles assim, acham, né, que é mais fácil. Né? E é exatamente o que a Juliane falou, né? É a base que vai sustentar todo o conhecimento Todo que eles vão curso adquirir ao depois. longo do curso. Então, se essa base não estiver sólida, desmorona. Né? Digamos que anatomia, histologia, embriologia, fisiologia é o tijolo da casa. Se você não conhece o tijolo, você não constrói a casa. Exato. Não tem como. Sim. É impossível. Deixa eu te fazer uma pergunta de curiosidade, né? Eu conheço um pouquinho, mas queria perguntar para uma neurocientista. E a coisa de chamar agora a parte do digestório de segundo cérebro, os intestinos? Essa aí, a Ju que é especialista nessa área. Sistema rapaz. nervoso entérico. Sistema nervoso entérico entérico. é comigo. Mas e Veja aí? bem. Ele é chamado de segundo cérebro porque você tem uma concentração alta de neurônios Maior naquela que na região. medula, Maior né? do que na Maior do medula. que na medula, né?
E o que acontece é que, além de você ter uma independência, que é um sistema independente, ele responde ao sistema Autônomo. nervoso central. Mas mais ele autônomo tem também, não? autonomia. Ele consegue agir independentemente e lá também tem produção de neurotransmissor. Então, por Poxa, isso é conta incrível. disso, ficou a história de o segundo cérebro. Então, ainda está em desenvolvimento. Mesmo que eu não esses tenha estudos. ação do sistema simpático e parasimpático, ele também funcionaria por autorregulação, não? Sim, Sozinho, né? sim, ele tem essa capacidade. Isso é muito legal. Isso é uma coisa que saiu há um tempo atrás, né? Que o pessoal tinha falado, mas depois parece que deu uma abafada nisso, né? Mas muita gente pergunta sobre isso. Fala, acharam um segundo cérebro, né? A informação fica solta, assim, né? Na verdade é por funcionamento, é por autonomia, né? Os neurônios trabalhando de uma forma única, sozinho, né? Se não tivesse o sistema nervoso autônomo, ou central, ele funcionaria do mesmo jeito, né? Sim, e toda essa, eu acho que o ponto principal de chamar o segundo cérebro é por essa independência e produção de neurotransmissor, que não é uma coisa comum em outros sistemas, né? Ou seja, microscopicamente ele tem uma estrutura parecida com o sistema nervoso central. Exatamente. E tem muito trabalho nessa questão assim de, se você digitar isso, por exemplo, nas plataformas de pesquisa e tal, tem muita coisa. É uma área realmente que está crescente, né? A parte de sistema nervoso entérico. Sistema nervoso, na verdade, né? Qualquer coisinha sobre sistema nervoso, você vai encontrar um monte de artigo, e é um negócio sem fim. É sem fim, né? Que, aliás, o que te levou lá pra Holanda? O que você foi fazer lá? Por que Holanda? Amsterdã. Por que Amsterdã? Amsterdã, eu não posso falar muitas coisas, né? ela é gente, mas ela é eu vou revelar aqui espertinha. Por que certas partes. Amsterdã? Bom, né, a gente tem a neurociência mundial, ela fica concentrada na América do Norte, na Europa. E na Europa, a parte da Holanda, a Alemanha, são onde tem os maiores bancos de cérebro do mundo. Então a gente tem os maiores especialistas em determinadas patologias ou novas técnicas que existem. Nossa, eu tenho uma amiga que foi pra lá, gente. Tô me achando. Olha essa liga. Oh, meu Deus. E aí o que acontece? Quando eu estava na graduação, né, vou voltar um pouco aqui no tempo. Quando eu estava na graduação, eu gostava muito de comportamento animal. E aí eu achava aquela coisa, nossa, o bicho reage, ele tem comportamento e tal, e eu sempre tentava entender, ok, tá, tem um comportamento, mas tem um cérebro que está mandando ele ter aquele comportamento naquele momento, naquele horário, para ele sobreviver, para ele reproduzir, para cumprir a sua função. E eu sempre tive curiosidade. E aí, quando eu estava na fase de ensino médio, a minha madrinha, que era uma pessoa que eu era muito próxima, ela teve um tipo de demência, só que uma demência com 45 anos de idade. Poxa. E aquilo foi um evento que me marcou muito. Eu queria entender, né, ou tentar achar uma cura ou algum mecanismo que tivesse por trás disso. E aí o meu TCC da faculdade, ele foi sobre neurogênese adulta, que é formação de novos neurônios, basicamente. E aí nesse TCC foi o meu início nessa área. E no meu TCC eu coloquei lá, Lucassen et al. 2000 e alguma coisa. Ok, estava lá no meu TCC. Entrei no mestrado, trabalhei com memória e aprendizado, depois trabalhei com essa parte de novos neurônios, fui para o doutorado, coloquei melatonina, algumas outras coisas. E aí, estou eu no computador, falei, nossa, que artigo legal desse pesquisador Lucassen, vou escrever para ele e vou pedir, porque eu não tenho acesso. E aí eu escrevi, Lucassen e tal, gostaria de artigo, eu gosto muito da sua linha de pesquisa, fui tiete, falei, olha, legal e tal. Ah, eu estou trabalhando com tal coisa. Olha que interessante, você não quer vir aqui? Eu falei, o quê? Oi, olha. Comigo? Nossa, Olha pra trás. né? O coração bateu mais alto. Eu falei, interessante, como que a gente faz isso acontecer? E aí eu consegui uma bolsa, né? Que a gente tem a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, que suporta a maioria dos pesquisadores brasileiros e a ciência brasileira de qualidade. E eu consegui essa bolsa para o exterior e fiquei lá um ano. Fazendo parte do meu doutorado, mexendo com essa parte de plasticidade neural. E ele é um dos top 10 especialistas no mundo no tema.
E ele trabalha com essa parte de demência. Olha que legal. Então, Poxa, foi que como bacana. as coisas fecharam. Que nesses Mas você legal. falou um negócio interessante, neurogênese e neuroplasticidade, porque tem muita gente que discute isso, né? Essa questão de neurogênese, porque a neuroplasticidade está aí, todo mundo sabe que ocorre, né? Mas e a neurogênese? E o bacana é assim, porque, por exemplo, na histologia, né, a gente aprende que não tem neurogênese. Exatamente, por isso que eu estou te Ou perguntando, seja, a plasticidade quer ok. dizer, A gente nos últimos anos sim, mas passa por classicamente, isso, né, E a gente aí? aprende que... Parem as impressões dos livros de biologia. Exatamente. Parem as impressões. Vamos, Precisamos atualizar. né, vamos atualizar os livros. Esse é mais um neuromito. Agora eu acho que você tinha um trem pra falar, velho. É Agora. verdade, é verdade. A gente precisa fazer nosso jabá aqui, Isso na aí. verdade. Pessoal, a gente é patrocinado aí, né, pela Drone Safe View, né, a visão do seu negócio e a criatividade nas alturas. Se precisarem aí, né, de um serviço de foto, né, e vídeo Tá chique aéreo, o negócio. entre aí em contato, número 9 11 18 41 47. É isso daí, pessoal. Ou entrem no site www.dronesafeview.com.br. É isso Bom, daí. aproveitando que ele fez o jabá, né, Vamos do nosso nos jabás aí, vamos patrocinador, continuar o vamos fazer o jabá do nosso canal. Por favor. É lógico. Então se aproveitem aí e se inscrevam aqui no nosso canal, né? Pausa para Anatomia. A gente tem alguns produtos ali, algumas ideias bem bacanas assim que a gente vai estar lançando aí nos próximos dias, né? Também nos sigam nas nossas redes sociais. O que mais, Ju? A Ju que fala bonitinho. É, Como é que é, Ju? Fala aí. Eu fala falo aí. assim, ó. Nos sigam nas redes sociais, então vai Isso. lá, @pausa para anatomia, já começa a seguir lá. Se inscrevam no nosso canal também, Pausa para Anatomia. Já esqueci. Ativem o sininho, sininho. deixem o like, deixem o comentário positivo, negativo, tudo isso ajuda a gente a melhorar o nosso canal para vocês. O comentário ele é importante, não é? Se você gostou, comente. Né? Se não gostou, comente Também também pra comente gente também. saber Sim, melhorar. tudo isso Mas é pra o mais melhorar. bacana é vocês sugerirem temas, né? Porque esse A papo questão aqui da interatividade, né, com a gente. a ideia é que, à medida que os temas forem surgindo, aquilo que a gente não tem planejado, de repente, Sim, né, com vocês- certeza. né, mandam uma ideia bacana pra gente procurar trazer um convidado, um amigo pra conversar um pouquinho sobre os diferentes assuntos. Verdade. Mas manda ver. E aí, Não, não, regeneração de Vamos voltar, neurônios. né, gente? Voltando aqui para as coisas novas, como a gente parou os livros de biologia, o que acontece, né, gente? Tem uns 30 anos, mais ou menos, que a gente começou a estudar o processo de formação de novos neurônios no encéfalo adulto. Não quer dizer que o cérebro inteiro tem formação de Novos novos neurônios. A gente tem algumas regiões particulares, né? Quando a gente começou a estudar isso, né, todo estudo científico ele inicia no modelo animal, então a gente foi ver isso no cérebro do roedor, e o roedor, diferente do humano, ele não usa tanto o olho para navegar, né, a visão, para navegar no espaço. Então no roedor ele tem neurogênese no bulbo olfatório, porque ele precisa É o sentido desse principal sentido que ele principal usa para para interagir navegar, com o meio sim, ambiente. né, no ambiente. Então tá, beleza. Aí começaram esses estudos, foi pro macaco, olha, o macaco também tem neurogênese em alguns lugares. E recentemente, desde 1998, que foi o primeiro estudo em humanos, a gente tem esse processo de formação de novos neurônios no hipocampo, no hipotálamo e nas zonas ventriculares. Ah, mas ok, tá aí pra quê? Pra que vai formar um neurônio nessas regiões? Hipocampo. Gente, hipocampo é formação de memória, né? Então a gente tem uma capacidade de formar memórias e a gente vai decaindo como toda função fisiológica que a gente tem no corpo. E no hipocampo tem essa plasticidade de produção maior de novos neurônios. O hipotálamo, né? Minha amiga Ju conhece bem a fisiologia de hipotálamo, sabe que hipotálamo é centro de homeostase, centro energético, centro de reprodução, centro de diversas funções. Então ali também é uma região em que existe a formação de novos neurônios. Ah, mas por que vai formar novos neurônios no hipotálamo? Comportamento maternal. Ele é gerado no hipotálamo. Existem áreas específicas do nosso hipotálamo que vai fazer com que a gente tenha transformação para o cérebro maternal. Afinal de contas, você está acostumado a sua energia lidar com o seu corpo e
e de repente você tem um novo serzinho que você tem que, opa, isso é choro de fome, isso é choro de alguma Ou seja, coisa. toda uma Então, adaptação. todas né? essas adaptações levam à plasticidade e essas plasticidades podem estar associadas com a formação de novos neurônios. Então, no humano, as principais regiões são essas. E você falou ventrículo também. E Seriam ventrículo células da também. glia, produção de líquor? Aí, em ventrículo, seriam os tanícitos, seriam células que poderiam migrar para outras Não regiões. glia, né? Não células da glia. Não só glia. Seriam esses precursores que são glia-like, são parecidos com, mas não Tá. necessariamente células gliais. Entendi. Então, Bacana. bacana, pelo que eu entendi, dentro da escala evolutiva, né, existem áreas específicas de acordo com a forma com que aquele organismo interage com o meio ambiente. Né? Sim. Então, áreas específicas vão ter uma maior neuroplasticidade. Puta, muito bacana isso. Muito legal, né? E me diz uma coisa agora, puxando para os tempos, né, que nós estamos vivendo, né? Essa pandemia, você acha que ela influenciou, por exemplo, nesse processo que você está comentando? Como é que está o sistema nervoso? Porque se o sistema nervoso ele precisa se adaptar, por exemplo, a uma condição, né, de maternidade, Imagina agora. imagino agora, porque também todo mundo teve que se readaptar. Né? Mudou toda. A parte de socialização, por exemplo, foi para o espaço, né? Porque todo mundo ficou enclausurado. Agora é tudo virtual, é tudo Relógio remoto. biológico inverteu todo, né? Porque a gente vai dormir mais tarde, enfim, Trabalha mais. né? trabalha Trabalha mais. Isso é uma coisa que você gosta de falar. Sim, A gente já conversou sobre Gosto isso, né? bastante. Vamos lá. Então vamos voltar lá, né, remotamente, nos tempos da caverna, né? Desde que a gente surgiu na caverna, o homem é social. A gente precisa de sociedade, Sim. né? Então, o nosso cérebro ele foi moldado para ter interações sociais. Exatamente. Então, quando a gente entra num período de pandemia, a gente foi privado do convívio social. E o convívio social faz parte de algo que mexe com o nosso balanço de humor. Né? Então, vocês provavelmente devem ter escutado isso, que a gente tem um aumento nas taxas de ansiedade e depressão. Exatamente. Por que a gente está falando em ansiedade, depressão e outros transtornos de humor? A gente está privando o nosso cérebro de algo que ele precisa. Que ele foi Então, feito para isso, ele né? foi feito, ele evoluiu ao longo do tempo para isso. O ser humano é social, né? O ser Uma humano é espécie- social, além é. disso. E- O Drick não dorme. É, O Drick não dorme, ele Verdade. também está quebrando os ritmos biológicos. Sim. O Assim como a circadiano. gente tem o organismo que evoluiu para que a gente viva em sociedade, a gente também tem um organismo que responde a dia e à noite. Né? Então a gente tem eletricidade, surgiu 200 anos. E aí de repente a gente está exposto à luz. Espera, você está bagunçando alguma coisa no seu cérebro. o bacana é que, assim, mas como você falou no tempo das cavernas, né? Aham, Mas o nosso cérebro é o mesmo. Né? exatamente. Ou seja, a gente teve uma evolução tecnológica, mas a biológica não, né? É o mesmo. É a né? mesma. O É o mesmo mesmo. cérebro da época das cavernas é o que a gente tem hoje. O que mudou foi a tecnologia, né? Exatamente. Que está ao nosso redor. E essa privação do contato social, essa quebra do ritmo biológico, do ritmo circadiano que o Jean colocou, ele leva à alteração dos nossos sistemas de monoaminas. Então a gente está falando de neurotransmissor. Vocês provavelmente já viram na internet um meme que tem um velhinho, né, todo vestido de azul, só ele na torcida batendo o tambor e falando: é a sua última molécula de serotonina que está motivando o sistema. Oh, meu E é Deus. exatamente Firme, isso forte, que a gente, situação. é exatamente isso que a gente está vivendo. Então, é normal a gente estar se sentindo cansado, a gente ter essa perda de memória, a gente ter essa sensação de a capacidade de atenção não tá a mesma, eu não tô tão produtivo, porque a gente precisa de uma homeostase, a gente precisa de equilíbrio. E o cérebro da gente, ele também precisa estar em um momento adequado para que ele possa ter todas as suas funções de uma forma máxima, por assim dizer. Então vamos lá. Essa história de estar perdendo a memória, né? Eu tô. Gente, como que forma a memória, né? Sim. Vamos Conexão, lá. né? Conexão? Vamos lá, Jean, você
né, já teve filhotinhos, já reproduziu, Meu já sabe se filhotinho? tem Um descendente filhotão. A câmera não vê, mas né? tem quase 2 metros de Pois altura. é, né? Quando a gente, função biológica é gerar descendentes férteis. Aí eu não cumpri essa função ainda, mas vamos lá. Quando você gera o seu descendente, né? Você vai lá e tem que apresentar o mundo, né? Geralmente essa função fica muito com a mãe, certo, né? O bebê, o primeiro vínculo é com a mãe e a mãe apresenta o mundo para a criança. E aí, se vocês se lembrarem, André, né? Como histologista, sabe tudo que está acontecendo ali no cérebro, no momento que a gente tem mais neurônios e tudo mais, as conexões estão ali para serem formadas. Primeiros 2 anos de desenvolvimento da criança são críticos para essa formação de redes e de que o indivíduo, né, vai ter capacidades cognitivas e emocionais. Então, beleza, pegou o nenenzinho já está grandinho, foi até a rua. Aí chegou na rua, viu um bichinho, 4 patas, aí uma mamãezinha bonitinha falou, Au, au. au, au. É o au, au. Esse é o neném, au, au. esse é o au, au. Esse é o au, au. Mas falou em manhês, né? Não conhece, né? olha o Usou- mamãozinho. A linguagem cultural, né? É pra a falar linguagem de- cultural. Só que aí, na outra semana, você vai lá, ele passou, já viu 1 au, au, 2 au, au, 3 au, au. Aí, de repente, ele falou, mamãe, é o au, au, é o au, au. Aí, de repente, o au, au faz miau. Ops. Ups. E aí, como que você explica? Aí você vai falar, não, filho, esse Esse é animal, miau. esse é o miau. Ele tem 4 patas, ele é peludo, mas a orelhinha dele é um pouquinho mais pontuda, ele é um pouquinho mais independente, né, do que o cachorrinho. Então, o cérebro da gente, ele aprende por associações e comparações. Então, né, beleza. E tem uma coisa muito importante nesse processo. As emoções e a atenção, eles modulam esse processo de aprendizado e de formação de memórias. Então, por exemplo, se você tem uma privação de sono no dia anterior a uma prova, o seu desempenho naquela prova não vai ser o mesmo. Vai ser reduzido. Vai ser reduzido, porque ali a sua capacidade de retenção de informação está prejudicada. E é o que mais os alunos fazem. Aquela madrugada de vou estudar antes, não Ninguém funciona. dorme, é. Porque o que vai estar funcionando é a sua memória de curto prazo. Mas espera aí, vai funcionar a sua memória de curto prazo que tem itens limitados? Tanto que se a gente começar a fazer uma lista de eu lembro o número da padaria, 37215711, porque a gente é velho, né? A gente não é do tempo da agenda do celular. Os números recentes a gente não sabe. A gente não mas... sabe, mas os antigos a gente lembra, Exato. né? Então, quando a gente... 2360873. Esse é do Bozo, hein, O cara? telefone do Ó, Bozo. você vê, Telefone do chamou Bozo. do Bozo. Gente, Foram longe, 2360873. Você chamou o Bozo, hein, Quem tá cara? assistindo, eu acho que nem sabe quem é o Não Bozo. tem ideia. Não, quem é não o tem Bozo, referência. Não tem referência. Outro dia que... Parque da Xuxa o pessoal já não sabia. Já não sabe. Vamos lá. A Xuxa. A Xuxa já não sabe. É uma senhora loura ali. Tal. Aquela senhora. Aquela senhora loura ali. Enfim. Quando a gente tem essa memória de curto prazo, a gente tem uma capacidade de retenção de itens. Você não vai além daquilo. Então, essa estratégia de estudar de última hora, ela não é tão eficaz. Mas se você ativa a visual, a auditiva, você começa a alocar em outras regiões, dá certo, não dá? Mas aí a gente está falando de processo associativo. Ah, Por tá. exemplo, Não, quando num eu dia antes. quero lembrar a neuroanatomia, eu quero lembrar onde que é, deixa eu pensar aqui. Hipófise. Não, hipófise É é muito muito fácil, é fácil. nada. Vamos Você pensar. acha? Nada. Vou olhar lá. Tá, viu? Região Amígdala. amígdala. Eu quero o núcleo látero basal da amígdala. Tá associado com comportamento agressivo, piriri. Aí eu vou lembrar ele, é uma bolinha esquerda vermelha dentro de uma caixa azul. Quando eu vou associar porções em neuroanatomia, eu associo cor, lugar e alguma forma coisa. geométrica, Forma por geométrica. exemplo. Então, para mim, é mais fácil guardar dessa forma. Então, você usa associação. Aí não é só a retenção de curto prazo. Por isso que você consegue lembrar mais. Agora, se você ficou lendo, só na lendo, memória, não vai Não vai. funcionar. Não vai rolar. Não vai Agora, rolar. pensando nisso também, né, da história do foco e atenção, então quando um aluno está dentro de uma sala de aula, se ele não estiver focado no que está acontecendo na aula, ele também não consegue reter. Mas aí também tem aquele lance de 15 minutos, né? Os primeiros 15 minutos eu retenho. Passou disso, se você não dispersar o aluno, não fizer alguma coisa, se ele ficar mais de 15 minutos focado, ele já não retém mais nada, não é verdade isso aí? Exatamente, porque a gente tem um limite de atenção. Limite a gente de tem atenção, um tempo né? máximo que a gente consegue prestar atenção. Inclusive Então, dizem por que as isso que tem que ter cadeiras, né? quebra.
As cadeiras Não podem ser muito Não pode ser confortáveis, que é para você não relaxar, que é para Exatamente. ter que se mexer na cadeira, né? Mas eu fiz essa pergunta por quê? Porque hoje você tem muita coisa que distrai o aluno. Por exemplo, o celular. Então, às vezes, o aluno está no meio de uma explicação, toca uma mensagem do celular, ele para e foca naquela mensagem. Ou seja, ele desviou o foco daquilo que estava sendo aprendido na aula. Aí ele perdeu aquele nomezinho, né, que era Que é o que vai específico, cair na prova. que é o que vai cair na prova e que nós vamos ter no Minuto Macro e Micro, na verdade. Hoje já está Exatamente, ficando muito bom. Falando no Minuto Macro e Micro, né, vamos fazer mais um jabazinho aqui, né? Deu a Vamos hora do agradecer jabá. aqui ao Galpão Cursos, né? A gente está Hora do voltando jabá, aí. vai ficar isso aí, hora do jabá. A gente está voltando aí de uma pandemia, né? Voltando aos cursos presenciais. Então, quem quiser aí entrar aqui no site, né, do Galpão Cursos, www.galpãocursos.com.br. Dá uma olhadinha lá que tem bastante cursos presenciais legais lá para vocês, tá bom? É isso E aí. futuramente, né, algumas novidades também. Algumas alguns novidades cursos. também. E as novidades É isso com a aí. Lívia também, viu, gente? Ah, Estaremos aí, bacana. participações especiais. Bacana. Então é isso aí. Mais uma vez, www.galpãocursos.com.br. E aproveitando, né, fazer o jabá do canal, né? Também, mais uma vez. Minuto Macro Micro, né? Exatamente. Uma das novidades que a gente vai trazer aí no canal, trazendo conceitos, né? Origem dos nomes das estruturas, curiosidades, né? Tudo num minuto. Tudo em um minuto. Em um minuto. Né? Por quê? Porque você tem que ter um tempo de aprendizagem, Exatamente, certo? o tempo de Não aprendizagem, adianta, né? atenção, foco, Foco. tá E aí. buscando a curiosidade. Claro. Que eu acho também que é um dos pilares do aprendizado. Né? Para Quando você associar, tem né? curiosidade, Se associa. você busca a informação, é diferente a retenção. Exatamente, a gente tem que fazer a associação. Uma informação a gente só retém ela se ela é válida. O que é ser válido? É ter uma aplicação. Vamos lá, lembra um músculo pra mim aí, Ju, daquele dificílimo de cabeça e pescoço. Por que você tem que lembrar dele? Não, o que os alunos mais surtam é o esternocleidomastoide. Isso, A gente famoso. fala esse nome, os alunos caem pra trás, assim, né? Externo Fala, isso mas cleidomastoide. isso é tudo junto ou é separado? Eles Isso é falam. separado. Mas isso é um Junto ou só. separado, Agora eles pedem né? pra ditar. Dita, professora. Mas eu pedi o nome de um só. não Não de- é? Isso é tudo junto ou é separado? Né? E aí aquela história, é de ver, é de comer? Pra que, Sim, que serve que isso? Então, se a gente associa a informação, qual que é o movimento que ele faz, com que movimento ele está associado, aí a gente consegue guardar a informação. Então, essa questão da associação, ela é crítica. E aí você estava falando a história do como que está disperso o aluno, né? E aula online? Então, na verdade eu ia perguntar... Nós, professores ali do Porque CUSP a Giz. gente começou a conversar sobre a questão da memória, né? E aí eu comecei a juntar, assim, na minha cabeça aqui, né? Então, assim, a pandemia já está fazendo, então, a nossa memória ser afetada. A adaptação, né, do É, sistema por nervoso todo já... esse contexto, né, que a gente estava contando. Aí, aqueles 15 minutos, a gente está considerando numa aula presencial. Numa aula online, é reduzido ou não? Como é que é a questão dessa absorção do aluno numa aula online agora? Lembrando que remotamente ele não tem interação com os colegas. Não, e ele tem várias coisas que causam Vários- distração, vários né? atrativos. O cachorro que passa, o pai, a mãe, Deitado na televisão, cama. deitado na cama, o Como é que fiozinho no fica cobertor, isso né? Aquela agora? coisa. Ó, vou falar como neurocientista, não como psicopedagoga, tá? Ok. Pedagogos do meu Brasil a mais. Vamos lá. Quando a gente pensa na aula online, né, o sujeito ele não está no ambiente que é o ambiente do aprendizado. Ele tem que criar um ambiente. Então já começa de uma situação de desconforto, né? O aluno, quando ele está no presencial, ele tem a cadeira, ele está olhando diretamente para o professor e para o professor ele consegue olhar para o aluno e saber se o aluno está entendendo, não está entendendo, está com a cara de paisagem. Faz de aquela tipo, interrogação ah, assim, aparece não na sei testa. o que do que é aluno. aluno nem isso, precisa o que fazer está perguntas, acontecendo, expressões, né? No online, o sujeito fica inibido de fazer perguntas, porque no chat vai estar ali registrado, vai ter os amigos para caírem em cima da pergunta. E são poucos os alunos que abrem a câmera. Sim, Então, sim. aquele visual do Poucos, professor. quase né? nada, né? Sim. E não Quase tem não interação nada, entre não os tem. alunos, porque uma das formas que a gente tem de entender ou saber se a gente está entendendo aquele assunto, muitas vezes se dá quando a gente troca informação com um colega de sala. Você entendeu a parte tal? Ah, não, mas eu entendi assim, assim, assado. E você entendeu como?
E aí você junta aquele conhecimento. Agora, no online, como que você faz isso? Deixa eu fazer um ganchinho aqui, que a professora Andréa logo mais vai estar aqui com a gente. Ela conta uma historinha, porque ela estava dando aula de carboidrato, e ela colocou CH na lousa, né? A abreviação do carboidrato, e deu a aula e tal. No finalzinho ela perguntou se tinha entendido, uma menina levantou a mão, uma aluna falou, professor, eu entendi tudo, eu só não entendi esse show aí, né? O CHO, né? Esse show que está na... O que é o show? O show, né? deu show, já era. Então, quer você ver, né? Eu estou entendendo tudo, eu só não entendi a matéria. Exatamente. E também é muito complicado, né? Porque se a gente está falando de um aluno que está fora do ambiente confortável para aprendizado, lidando com o barulho do cachorro, caminhão do ovo, né? Patrimônio nacional. A gente está lidando com Você não pode perder o caminhão do ovo passando na rua por causa de uma pode, aula. não, jamais, jamais. Então, tem todos esses distratores e a gente está com o indivíduo que está privado de convívio social. Muitos não praticando atividade física, que também é um importante estímulo para o nosso cérebro, né? A gente tem que pensar no cérebro como um músculo. A gente também tem que fazer exercício para ele, e o exercício que a gente faz com os músculos conta para lá, dá aquela melhorada. Neuróbica, né? Que chama-se hoje, né? Neuróbica. Né? Quando a gente fala, por exemplo, naquele processo de plasticidade, de formação de novos neurônios, uma das coisas que mais aumenta esse processo é a prática de atividade física. Então, quando a gente pensa em plasticidade, em como aumentar, né, a conexão entre os nossos neurônios, as sinapses e afins, a gente tem que pensar em como que está o indivíduo, qual que é a homeostase. O cara está comendo bem na pandemia? Está todo mundo tendo dinheiro para comprar comida normal? Está todo mundo dormindo? E a preocupação, e a insegurança, e a ansiedade que aquele aluno está? E a pandemia, né? E a pandemia. Então, a gente está num momento que Você é vacinado, difícil será que aprender. tem vacina? Não tem? Isso leva a uma agressividade como uma questão de proteção? Justifica algumas coisas que a gente vê por aí, as pessoas estando mais agressivas, mais sem paciência? Eu acho que na realidade tem a ver com a diminuição, né, dos neurotransmissores da Isso. felicidade. Não, porque eu digo assim, por exemplo, a pessoa ela tem medo, né, de sair de casa, por exemplo, mas eu tenho que ir em algum lugar, eu vejo alguém sem máscara, eu vou lá e agrido aquela pessoa, sabe aquela coisa Não que a gente tem É visto mais comportamental. de Não, mas comportamento, aí de ficar com medo, de ficar em... Aí mexe muito com aquele desbalanço, justo o que a Ju falou, esse desbalanço da neurotransmissão, porque ao mesmo tempo que a gente tem os neurotransmissores que vão estimular, a gente tem neurotransmissores inibitórios. Então, muitas vezes, com esse desbalanço, você acaba tendo a inibição da inibição. Quer dizer, o cara Então, sai do eixo, né? E aí seria esse caso, tipo, o sujeito ele tá tão não confortável que ele acaba tendo comportamentos não previstos, por assim dizer. E num médio ou longo prazo, essa perda desse balanço de neurotransmissores, isso também acho que vai influenciar, por exemplo, nos receptores de membrana. Sim. Né? Diminuiu a sim. síntese e liberação de um neurotransmissor, você não precisa mais daquele Vamos receptor. E aí, às vezes, quando ele libera o neurotransmissor, não tem o receptor. Né? Então, vamos pensar no caso das nossas crianças e adolescentes. Um período Isso de muito privação. me interessa, que eu tenho duas. Esse período de privação de interação social, de desenvolvimento, porque o contato social ele gera desenvolvimento, você aprende com a diferença do outro. Se você não está exposto àquilo, né, você tem uma perda, é como se você tivesse uma privação. Então, essa privação social que a gente está vivendo e todo esse estresse social, né, que a gente pode chamar a pandemia de um estresse social, isso também pode afetar a cognição. A gente não sabe se o desenvolvimento cognitivo dessas crianças vai ser o mesmo. Então, a gente também tem que pensar, né, do ponto de vista de consequência de longo prazo, muitas crianças também tiveram Covid, muitos adolescentes também tiveram Covid, e ainda que soe como assintomático, né, a gente sabe que esse vírus ele vence, né, a barreira de proteção do cérebro. Sim. E pode afetar, gerar uma neuroinflamação. Sim. E tem consequências de longo prazo. A gente já tem casos, né, em adultos, em adolescentes, síndromes, né, síndromes de perda de mielina, perda de movimento, por aí vai. Então a gente não pode pensar só no ponto de vista educacional, a gente também tem que pensar
no desenvolvimento. A gente pode ter um monte de patologia associada a isso, né? A gente ainda não sabe muito bem o que vem por aí. Consequência do que... As consequências de longo prazo, né? Então, é meio complicada essa pandemia. Ela tem ainda alguns desdobramentos que a gente não consegue prever. Não é só uma questão de controle do vírus, né? A gente ainda Exato. tem algumas coisas importantes para se enfrentar no futuro. Aí, Principalmente o vírus da ignorância, né? Ah, Então, esse. esse aí a gente Aí tem que... eu não sei nem se tem cura, a gente viu? tem que reforçar, né? Que as pessoas continuem se cuidando, porque a gente não sabe, é só uma gripezinha. Não, não é só uma gripezinha. Tem várias consequências. É, como você falou, né? Memória, né? Interação, viver em comunidade, né? Então, o que você acha que vai acontecer aqui com esses alunos que estão há 1 ano e meio em casa? Porque eu imagino que um aluno que esteja, por exemplo, no 3º, 4º ano da faculdade, ele já sabe o mecanismo, por exemplo, ele sabe como funciona num colégio. Agora imagina um aluno que entrou 1º ano de faculdade, Metade do teve curso ele tá em 2, 3 semanas de aula, pandemia. casa. É. E aí, se passaram 2 anos, então, que o curso tenha 4, metade do curso Metade do tá em curso casa. ele não vivenciou, né? O que seria o curso. Além de enfrentar um estresse, né? Sim. Para se adaptar à nova realidade do presencial e entender o que é uma prova presencial, o que é entender a diferença de trabalho em grupo presencialmente, né? A gente tem essa parte de como que vai estar a capacidade de retenção desse aluno. Esse aluno de fato aprendeu o que foi dado online? Sim. Será que ele vai ter o mesmo rendimento que o aluno que estudou presencial? São coisas que a gente ainda tem em aberto. A gente não sabe o que vai acontecer, mas dentro de uma perspectiva hipotética, parece mais provável que esses alunos tenham mais dificuldade de ter esses conteúdos mais fixados. Então, provavelmente a gente vai precisar de algum reforço em algum momento no presencial para retomar o que foi dado Ou no seja, online. eles vão ter que ter uma adaptação Exatamente. do remoto, do online para o presencial. Traduzindo, Exatamente. vamos ter que dar tudo de novo. Mas aí, pensando nessa neuroplasticidade, né, que é tão importante, tem volta, né? Tem uma esperança, né? Uma luzinha no final do túnel, né? Sim. Então, no começo, agora o retorno vai ser difícil, mas eu acho que o sistema nervoso, ele consegue depois, ou não. Sim, O que você ele acha? consegue retomar. Vamos lá. Tem uns exemplos clássicos que eu acho maravilhosos, né? A gente tem a Universidade da Terceira Idade lá na Universidade de São Paulo. Sim. Então você tem indivíduos de 70 anos que estão começando a sua faculdade pela primeira vez. Sim. Gente, vamos lá. Se uma pandemia, né, 2 anos, 3 anos, ad eterno, não sabemos, como acontece essa pandemia, você teve um período da vida do indivíduo que ele teve essa privação. Sim. Um sujeito que não fez faculdade até os 70 anos, ou foi alfabetizado depois dos 50 anos, a gente Ele tem uma vida, né? está privada. mostrando mais do que comprovado que a neuroplasticidade só finda com a morte. Sim. Então o cérebro da gente, ele está em modificação o tempo inteiro. Então a gente tem capacidade sim de neuroplasticidade de longo prazo. O negócio é como achar os métodos de fazer isso de uma maneira mais adequada. E aí o adequado é mantém o seu ritmo biológico, faz atividade física, se alimenta direito, né? Cuide do corpo e da mente. Tudo que eu não tô fazendo. A velocidade diminui um pouquinho, não Sim, diminui? o processamento Então, vai porque geralmente diminuir um perguntam assim, eu tenho uma certa idade, entrei na faculdade, eu não vou conseguir acompanhar o ritmo. Eu acho que o aprendizado consegue aprender normalmente, mas o ritmo é diferente, né? Sim, vamos para um clássico caso, tá? Eu vou dar o alto exemplo. Quando a gente, eu não sou uma pessoa privilegiada socialmente, então eu nunca estudei inglês, eu fui estudar inglês quando eu estava na faculdade, e aí uma professora falou, você tem que apresentar um artigo da Nature, e aí tinha 2 dias para ler, e ela sorteava quem ia ser apresentado, e apresentado em inglês. Eu assim, verbo to be, né? Escola E pública. nessas horas a gente é sorteada, né? Pra ganhar verbo to prêmio be. a gente não é sorteado. Não precisa nem Exatamente. sortear, você já levanta É, e fala, você sou fala, eu. já- Então, Eu sou eu. né, The Books is on the Table era tudo que eu sabia até os meus 20 e alguma coisa anos de idade. E aí, se eu comparo com criança ou meus amigos que aprenderam inglês desde criança,
eles não têm sotaque. Eles conseguem ter fluência, eles conseguem ter toda a língua nativa. Agora, eu posso passar a minha vida inteira fazendo curso de fluência, morar no exterior, que eu vou continuar tendo acento mineirês no meu inglês e assim, truncado. Mas seus amigos não falam holandês. Problemas espanhóis também, né? Por aí vai. Mas assim, a questão é a forma que você aprende quando criança uma língua, você tem uma janela temporal que ali é mais fácil você aprender o fonema, você conseguir construir o que diz respeito àquela língua. Então, da mesma forma, quando a gente aprende mais velho alguma coisa, é óbvio que a gente vai aprender, mas com um pouquinho mais de dificuldade no processo, né? Então, Entendi. Acho que chegou a vez a gente fazer mais um jabazinho aí, né? Jabá, Aqui, né? Agradecer, né, a J4, aqui os estúdios que a gente está utilizando para fazer o nosso podcast. Quem tiver interesse em gravar cursos, né, fazer podcasts, a J4 está aí para que você possa realizar aí o seu projeto, ok? É isso aí. Agora, Lívia, você tem uma menina dos olhos, né? Chamada melatonina. Essa Essa daí eu comprei lá nos Estados Unidos um vidrinho e não tô tomando. Deveria tomar isso aí, né? senhor, com prescrição médica, sim, senhor. Não, mas ok. Porque eu Bom vou puxão de começar... orelha. Veja bem, Bom. veja bem. Comprei ali. Se eu começar a falar de alguns efeitos dela, todo mundo vai querer tomar, mas não pode, porque, né, ao mesmo tempo que tem muito efeito benéfico, também tem muito efeito, né, adverso que a gente não conhece tão bem. Melatonina, vulgo hormônio do sono, né? Todo mundo fala, mas é o hormônio do sono. Não, não é o hormônio do sono, né? Já vamos neuro sem neura adora quebrar um mito. Isso. Então já vamos começar lá na quebração de mito. Melatonina mostra para o corpo da gente que é noite. Ponto. A gente tem outros sistemas neurais que mexem com vigília e sono. É só mais um sinal que chega ali e fala, ok, é noite. É um dos sinais. E aí, tá, beleza. Pra gente, deu noite, é horário de dormir. O rato não, né? O gato da sua casa fica de boa? Não. O gato tá desperto durante a noite, porque o rato que ele come Exatamente. tá Está ativo Hábitos noturnos. durante Exatamente. a noite. Então, quando a gente fala de melatonina, ela é o sinal químico da noite. Ok. Pra quem? Mas pra quem, né? Ela mexe, então, com o horário do nosso corpo. Ela é como se fosse um regulador, né? Ela vamos lá, se a gente tem uma sinfônica, né? A gente tem lá sistema imune, nosso metabolismo de energia, todos os nossos sistemas estão lá e a gente precisa de um maestro que dite o horário de cada um daqueles componentes tocarem. Onde Ok. cada um vai entrar. Onde em que cada um vai momento. entrar, qual que é o momento e tudo mais. E a melatonina tem esse papel. Então, ela serve como um sinalizador. Então, pro humano, durante a noite, ela fala, querido, vá dormir, não é hora de comer. Né? Agora, pro roedor, ela vai lá e fala, querido, vamos lá, vamos correr atrás do jabazinho, não é mesmo? A gente precisa correr atrás do jabá. E, ok, tá, mas o que faz essa melatonina, né? Além de dizer, ok, é noite. Se ela diz que é noite, e ela é produzida de acordo com a noite, ela fala pra gente, pera, então é noite no mês de abril, é noite no mês de maio, porque ela também dita as estações. Então a nossa programação para reprodução, a nossa programação para ganho de peso ou não, também está associado com melatonina. Essa de ganho de peso minha tá desregulada. Então, manutenção de peso, né, Preciso- também mexe ali, insulina, leptina, mexe com todos esses hormônios que mexem com peso. Melatonina emagrece. Opa, pera, mas mantém o peso. Não, gente, não pode vender. E aí, além disso, né, ela regula o sistema imune. A gente tem melatonina sendo produzida em células do sistema imune. Mas espera, melatonina só é produzida de noite. Como que ela atua durante o dia? É magia? Não, não é magia. Né? Tecnologia, né? Da Tecnologia. tecnologia. Não posso fazer aqui o merchan, mas vamos lá. Cada célula do corpo da gente tem um reloginho, que a gente chama de clock gene. E gene de relógio. E aí a gente tem a melatonina sinalizando o horário para esse reloginho. Então ela programa as células do nosso corpo para terem uma atuação. Ah, você vai produzir o hormônio Vai tal. expressar ou não tal hora. determinado...
cortisol é de manhã, tem que acordar esse cara para trabalhar, bora lá, vamos buscar energia. Então, cada uma dessas funções do nosso corpo são ordenadas e sincronizadas pela melatonina. E são os níveis de melatonina que fazem isso? Ela sinalizando, ela age direto Basta no receptor ter a da liberação. célula, a presença dela. A presença dela. Pode agir por receptor ou ela age direto no núcleo e programa a expressão gênica. Então ela tem mecanismo múltiplo. E aí, beleza. Mas tá, ok, funciona o ritmo, ok, dito ritmo, mas ela tem outra função? Sim, antioxidante. Por que o atleta lá vai para academia, quero ter uma recuperação melhor, eu vou tomar melatonina. Aí toma melatonina 4 horas da tarde. A gente quer se matar, né? Ou Mas seja, não pode. certo. Não pode. Ela sim tem um efeito antioxidante muito alto, tanto que ela tem sido usada, né, uma das moléculas que vem sendo testadas no tratamento de Covid. Mas ela é só antioxidante? Não, ela é anti-inflamatória. Ela modula o funcionamento do nosso sistema imune. Ela fala, é hora de agir, não é hora de agir. Aumenta a inflamação, diminui a inflamação. Então, quando a gente tem a chuva de citocinas, que é o que agrava, né, os casos de Covid, né? a melatonina ela age bloqueando essa chuva de citocinas em diversos estágios. Então, a gente está falando de uma molécula que mexe com tudo. E ela está presente desde as plantas até o ser humano. Então ela é Vegetais altamente, Puxa, ela é altamente conservada e ela tem essa função biológica muito forte antioxidante. Ela é produzida na mitocôndria. Produção durante a noite, né? Sim. No escuro, né? Exatamente. Onde você tem a produção. E aí, beleza. A gente está falando que melatonina é produzida à noite, certo, Jean? Certo. Porque a gente tem inibição com a luz. Qual luz que tem durante o dia que ela é mais constante na iluminação que a gente tem do sol, assim? Radiação azul, certo? Radiação. Então, quando a gente olha a frequência de azul, ela é mais presente durante o dia. O que acontece com a tela do celular, com o computador pronto. que a gente usa? É justamente. Justamente a luz azul. Exatamente. Então, quando a gente tem uma intensidade alta e com comprimento de onda azul, a gente bloqueia essa síntese de melatonina. Se a gente está falando que bloqueia a síntese de melatonina, a gente está desorganizando o sistema inteiro. Caraca, hein? Tudo. Não à toa, Imunológico, tudo. trabalhador em turno tem incidência de câncer mais alta, doença metabólica, doença cardiovascular, porque eu falei um pouquinho de melatonina, não Mas falei não só de todas as trabalhador, o funções. que tem insônia também, o que não dorme, né? O sujeito que se expõe à luz também. Então a gente tem essa No variação. seu doutorado, né? Você trabalhou com um gestante Isso, que trabalhava à noite. isso. Então a E gente... aí? e a gente- A Jo Eu tô interessada quer saber nesse assunto. bastante. A Ju está bastante interessada, super interessada particularmente nessa interessada em coisa. gestação e tal. Então, o que acontece? Então, a gente já sabia que trabalhador em turno tinha um metabolismo alterado, que tinha essa incidência de câncer, mas a gente não sabia o que acontecia com o filho do trabalhador noturno. E eu quis olhar particularmente para a mulher, porque, né, crescente no mercado de trabalho hoje, todo lugar é mulher. Então, a gente está exposto a trabalho quando está gestante. E às vezes em linha de produção você tem mais mulher ainda. Exatamente. E não necessariamente toda gestante sabe que está gestante enquanto está Exatamente. trabalhando de turno. Né? Exatamente. Né? Até a 4ª semana formando sistema nervoso. Cool. E aí o que acontece? A gente tem ausência de melatonina. A melatonina ela é importante para a manutenção de gravidez e para preparar o feto para saber como que é o ambiente externo, gerar o ritmo naquele feto para quando ele nasce. Né? Preparar, inverno, então vai nascer mais curtinho, né? Com mais energia, o que vai acontecer ali. Ou E seja, aí, todo o desenvolvimento embrionário. todo o desenvolvimento. E aí eu foquei em olhar o desenvolvimento do cérebro, né? Desses do que Neurocientista. seria, né? Neurocientista tem que olhar o cérebro. E aí o que acontece? Quando a gente tem essa privação de melatonina durante a gestação e a lactação, que também é um período importante de desenvolvimento do cérebro, a gente tem atrasos de desenvolvimento. E aí vocês lembram, lá no início eu falei, os 2 anos são os períodos críticos, né, para formação de memória. Quando a gente tem alteração nesse período crítico, além da gente ter atraso de desenvolvimento físico, reflexos, né, que a gente tem, fechar a Parte mãozinha, o motora neném toda. virar, né, a parte motora, a gente também está criando as redes neurais que vão ser importantes para a memória e para comportamento emocional. Então, quando a gente tem alteração nesse período de desenvolvimento, com a ausência de melatonina, na vida adulta você tem aumento de ansiedade, diminuição de memória, capacidade de memória. Isso em modelo roedor.
E recentemente saíram estudos em humanos também mostrando essa relação entre essa ausência de melatonina e comprometimentos, inclusive sendo um dos fatores para o surgimento desse boom de doenças neuropsiquiátricas que a gente está tendo. Olha só. E a criança, quando dorme, então, e a mãe deixa aquela luzinha acesa dentro do quarto? Não é Todo legal, errado, né? tem que tudo deixar errado, né? tudo desligado. E por que o neném chora? Desgramadamente nos primeiros dias, né, Juju? Vai sofrer. O que Já vai acontece? aprendendo. Como vai ficar O melatonina neném depois? não produz melatonina até 3 meses. Por isso que ele não tem ritmo Ele de não sono. tem ritmo. Então, o que acontece? Não tem ninguém falando que é noite. Então, tem que Sim. colocar o nenenzinho. É dia, luz no talo. É noite, noite, escuro escuro total. Até o LED da televisão, aquele que fica rádio-relógio, nada disso, né? Nada daquilo. tudo Inclusive para escurinho. adulto isso, você deveria deixar Sim. não ter Quer rádio-relógio, ter uma nada. luz? Pega uma luz vermelha. Vermelha. Pega uma luz vermelha, coloca o filtro de luz azul, que é o que eu tenho em óculos, é o que eu tenho em computador, que também ajuda. Mas o ideal é escuro, Escuro total, né? Agora, se Você você está relacionado ao tempo de sono também, a liberação da melatonina? Desculpa te interromper. Não, Quem ela tem não 4 horas de sono, quem tem 6, ela quem tem tem uma 8. muito relação com período noturno. Só ser noturno. Não período tem noturno. se você dorme 4, 6 ou 8 É o principal horas. Acaba fator. influenciando, mas o principal fator é você não estar exposto à luz, é noite. Joia. Porque senão, se você cochila durante o dia, você produz melatonina, não seria? Sim. Ah, moleque. Te pegou, hein? Te pegou, hein? Verdade. Agora, se o LED de um aparelho eletrônico já interfere, hoje em dia o que é o comum? Você vai para a cama e você leva o seu celular, né? Aham. Eu faço isso, né? Higiene Eu do deito sono. antes de dormir, você olha lá um e-mail, uma rede social, uma notícia. Quer dormir né? bem? Higiene do sono. Tira celular, Tem que tira tirar, televisão, escuro total e vai embora. Muitos casos de insônia se resolvem simplesmente com esse mecanismo Mudança de de hábito mudança mesmo. de hábito. Caramba, puxa vida. Bom, Lívia, nosso papo foi maravilhoso. Nossa, eu tô encantada. Queria te agradecer imensamente aqui pela participação no nosso Anato Podcast. Você trouxe informações super valiosas, eu acho, pra gente, né? E pra quem Não, vai assistir a gente. Eu já estou pensando em pelo menos mais uns 2, 3 podcasts com a Lívia, aqui, de Verdade, tanto assunto verdade. que surgiu Verdade. aqui. Já pode se preparando. Se prepare, eu acho que a gente tem Você muita volta, coisa para né? conversar. Isso é uma coisa que a gente não discute no dia a cotidiano, dia, no dia a não. dia, Sim. né? Não, E são informações com certeza. muito importantes, né? Você vê só essa informação que você deu a respeito do bebê, né? Já é uma informação muito Dos relevante. efeitos da né? pandemia. Efeitos da pandemia, O né? aprendizado, desenvolvimento motor, Exatamente. cognitivo. Né? E aí, Ju, tá na hora de você falar das nossas redes sociais mais uma vez. Bom, vamos falar, né? Então, nos sigam, por favor, nas redes sociais. Então, @pausa pra anatomia. Nosso canal no YouTube também, Pausa pra Anatomia. Então, se inscrevam lá. Se vocês gostarem, deixem lá o seu like. Deixem comentários, gostei, não gostei. Quero saber disso, faltou falar disso. Qualquer coisa lá, qualquer comentário vai ser muito bem-vindo. E eu sei que a Livinha também tem aí. Vamos Fala lá. aí de você, Primeiro eu Lívia. quero agradecer o convite, dizer que foi muito proveitoso, que repetiremos, né? Que Por favor. Aqui a gente está em casa. Exatamente. Não é assim? Sinta-se em casa. Não é assim Entre que funciona. amigos. Entre amigos, @Lívia Clemente lá nas redes. E em breve no Galpão Cursos. Olha só que Neuro sem chique. neuro vem pra cá. Vamos ver o que vira. Já trouxe até slogan. Porque a aula de neuro comigo é neuro sem neuro. Então vamos desvendar esse mundo aí, ué. Vamos bonito, quebrar hein? esse Neuro tabu. sem neuro, show, É, vamos bacana, quebrar esse muito tabu bom. de que neuro é impossível, né? Exatamente. Isso aí, Adriano, muito obrigado. Ju. Obrigado. Obrigada, obrigada. Foi Muito ótimo. bacana, foi ótimo. É isso aí. Isso aí, gente. Obrigado. Obrigado. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.